uma vez, seja bem-vindo, seu Milton. Muito obrigado, minha saudação a todos os companheiros do CEAL e os internautas que hão de assistir esse vídeo posteriormente, porque ele vai ficar disponibilizado para todos. Minha saudação envolve também o meu melhor desejo de que todos estejam em paz e com muita saúde. Estamos no dia 7 de maio de 2020, numa tarde de outono aqui em São Paulo, fazendo frio em São Paulo, está fazendo frio. E estamos prontos para iniciar o programa. Ele vai, no céu vai à noite, né? Isso, aí depois eu vou subir, vou colocar no YouTube, vou editar, vou colocar no YouTube, no Facebook, para todos poderem assistir. Então é isso aí, seu Milton. Então vamos fazer, então, antes de nós começarmos a nossa reflexão desse vídeo, vamos fazer uma prece, então, pedindo, agradecendo mais uma vez aos nossos amigos espirituais, a Jesus nosso Mestre, que nos possibilita de estarmos aqui mais uma vez juntos e que possamos, durante esses instantes em que passaremos juntos, contar com o envolvimento dos bons espíritos que estão conosco, imbuídos aí em passarmos a mensagem da doutrina espírita e, acima de tudo, conosco, nesse momento que nós estamos atravessando, difícil, que eles possam nos auxiliar, nos intuir, nos acolher para o melhor. Obrigado, Jesus, Mestre amado, obrigado, queridos amigos espirituais. Então é isso, seu Milton. Então eu queria começar, né, falando e fazendo uma provocação, fazendo uma pergunta, né, seu Milton? Esse momento que nós estamos atravessando, seu Milton, nós que somos espíritas, e muitos espíritas às vezes questionam, será que esse momento que nós atravessamos é um momento de prova ou é um momento de expiação? O que nós poderíamos avaliar diante do que a doutrina espírita nos proporciona nesse sentido, seu Milton? Muito bem. Olha, a minha reflexão sobre este assunto é uma reflexão eminentemente espírita, doutrinariamente espírita. E eu começo, como já tive oportunidade de apresentar em outras entrevistas, dizendo o seguinte: nós, os espíritas, não podemos alegar ignorância. Por que nós não podemos alegar ignorância? Porque a nossa doutrina responde essas questões fazendo uma dissertação muito judiciosa sobre a vida, sobre o Criador, sobre a criação e sobre a vida. E tudo o que eu mencionei até agora está lá no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que todos os espíritas leem mais de uma vez. Tenho a impressão, e eu me dirijo a pessoas que já leram, no mínimo, 3 vezes o Livro dos Espíritos. São 1019 perguntas e 1019 respostas. E essas perguntas e respostas nos conduzem àquilo que Allan Kardec, porque ele, para escrever esta obra, como ele era professor, ele fazia um processo de classificação, ele classificou esse tema que nós estamos abordando no terceiro livro do Livro dos Espíritos, é a terceira parte, na verdade. E vai falar sobre as leis naturais, que nós devemos conhecer muito bem, porque são elas que respondem a respeito da nossa situação aqui neste planeta, que é um dos bilhões de planetas de provas e de expiações que existem no universo. Eu vou localizar, primeiramente, no livro no chamado Lei da Divina, porque se é das leis naturais, são divinas, leis do Criador, que todos nós já lemos a respeito, já ouvimos centenas e milhares de vezes, mas que pouco entendemos ainda. E por causa disto, nós não sabemos, às vezes, identificar se é isso que nós estamos passando, se são provas ou se são expiações. Se nós tivéssemos vivido anteriormente
nas épocas de todas as outras epidemias, porque nós sempre passamos por surtos, endemias, epidemias, pandemias. Se nós tivéssemos, desde a época digamos, do Velho Testamento, passado por essas epidemias, nós já saberíamos realmente, já teríamos um conhecimento alongado a respeito deste tema. Mas como isto demora para nós aprendermos, porque você falou de prova ou expiação, eu vou deixar para o final responder se é uma única prova ou se são várias expiações. E de forma que, por exemplo, quando nós lemos no Livro dos Espíritos, Allan Kardec escrever sobre as leis naturais, ele envolve, numa parte desse capítulo, sobre as chamadas leis morais. Nós temos que ler várias e várias vezes esse capítulo para nós entendermos bem desse assunto. Ao terminar o estudo, nós aí sim poderemos ter uma noção do que é o significado da vida. Por exemplo, ali nesse capítulo tem a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, lei do progresso ou de evolução, como queiram, lei de igualdade, de liberdade e de justiça e amor. Isso que consta ali no livro. Se nós lermos e entendermos o significado do que contém nessa parte dessa obra, nós vamos ter que nos envolver com a chamada lei de destruição. E, lendo esse capítulo da lei de destruição, vamos chegar numa parte chamada flagelos, os grandes flagelos da humanidade. O que são flagelos? Nós já sabemos que são realmente acontecimentos que se traduzem por destruir até mesmo a vida física, porque tem terremotos que destroem prédios, o patrimônio do homem, mas leva junto de si também esse assunto da chamada vida humana, que é sobre a existência do espírito enquanto encarnado. Entendendo isto, nós vamos ter que nos envolver com os assuntos mais importantes da informação espírita. E eu peço a todos que prestem muita atenção nisto, porque isto é a introdução para nós compreendermos o que nós estamos passando. Temos que compreender sobre o espírito, que é uma criação de Deus, do Criador. Temos que entender da matéria, que é uma criação de Deus, o Criador. Temos que entender sobre a imortalidade. O espírito não morre. Se nós entendermos isso, já é uma grande coisa, viu? Já é uma grande coisa. Imortalidade. Jesus se esforçou ao máximo que pôde para explicar esse assunto. Imortalidade. Temos que entender da evolução ou progressão dos espíritos, como Allan Kardec gostava de chamar, lei de reencarnação, as múltiplas existências que o espírito tem, lei de livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Pronto, eu apresentei 5 leis naturais importantíssimas para que nós possamos responder finalmente a pergunta que você faz, e ela tem um alinhamento de uma importância muito grande. Como eu tratei desse assunto da lei de evolução, eu preciso dizer que o espírito, ele progride, ele evolui, ou ele progride, conforme disse Kardec, até atingir um ponto máximo da lei de evolução, que é atingir a chamada perfeição relativa. Para ele fazer isto, ele parte de algum ponto, porque o que os espíritas não compreendem e não sabem ainda responder é quando começa a evolução do espírito. E o Espiritismo explica isso. O Espiritismo explica
que o espírito começa a sua jornada de evolução, unindo-se à menor parte da matéria que existe. Até o tempo de Demócrito, o ano 500 e pouco, 600, era o átomo, mas esse conhecimento chegou até 1890, quando aparece ali a grande descoberta da ciência de que o átomo não é a menor parte da matéria que existe. E a menor parte da matéria que existe chama-se partículas subatômicas. Milhões de vezes menor do que o átomo. É aí que começa a jornada de evolução do espírito. E vai indo até chegar nesta forma que nós temos, a chamada forma humana. Olha que coisa interessante. Então, nós já partimos, nós temos tudo isso de experiência. Já vivemos, já provocamos, porque nós, se me permitem fazer aqui uma jocosidade, eu não gosto de fazer isso em palestras, né? Mas nós estamos numa reunião de entrevista, de comentário, de reflexão, então eu posso fazer. Nós já fomos vírus também. Já fomos até um coronavírus, já não digo Já corona. provocamos epidemias, né? É assim que a gente vai chegando a essas, porque as experiências que nós temos são múltiplas, infinitamente múltiplas, até o espírito desenvolver melhor a sua parte principal, que é conhecer. Para dizer isso, eu falo, o espírito, para realizar as suas experiências, recebeu atributos do Criador. 3 atributos fundamentais, ferramentas de trabalho: a inteligência, a vontade e o pensamento. Inteligência para aprender, a vontade para determinar as suas ações e o pensamento, que é o rastreador da vontade para encontrar as soluções a fim de atender aquilo que a vontade estabeleceu. O espírito, quem usa mais e melhor a inteligência, a vontade e o pensamento, aprende mais e melhor. É por isso que Jesus está na nossa frente, porque ele usou melhor as ferramentas de trabalho para a sua evolução. E, olha, eu vou dar uns dados aqui para aqueles que gostam de conferir, de estudar. A inteligência, na pergunta 24 do Livro dos Espíritos. A vontade, nas perguntas 557 e 247. E o pensamento, principalmente na questão 89. Não estou dizendo que lendo isso a pessoa já tem um pleno conhecimento, mas já é um caminho a ser seguido para aprender cada vez mais. Essas epidemias, portanto, fazem parte da nossa história. Nós já tivemos tantas epidemias. Tem um pensador suíço chamado Babel, Jean-Jacques Babel. Ele diz em uma obra que você já leu, eu sei disso, uma obra que a humanidade, em 50 séculos, teve mais de 14 mil e poucas guerras. Por exemplo, estou dando só um flagelo, porque a guerra é um flagelo, mata milhões de pessoas. Como uma epidemia chamada gripe espanhola, parece que ocorreu em 1918. Eu estou falando uma bem recente, nossa, aqui, hein? Bem recente. Matou milhões de pessoas, né? 50 milhões de pessoas. Então, eu não sei quantas essa epidemia já matou. De qualquer forma, nós, os espíritas, dizemos, as pessoas estão desencarnando, esses espíritos estão desencarnando em decorrência dessa epidemia. O que eu sei, meus amigos, é que ninguém encarna por acidente e também ninguém desencarna por acidente. Existe até, na nossa doutrina, uma explicação de que realmente ninguém morre fora da hora de morrer. E se eu realmente sou espírita
e eu confio nos espíritos superiores que ajudaram Allan Kardec a desenvolver toda essa rede de informações, eu posso dizer que nenhuma desencarnou sem precisar, sem ter chegado o momento da sua desencarnação. Isso é importante salientar. E é importante também a gente lembrar, né, seu Milton, voltando à questão quando as pessoas falam assim, ah, mas isso é uma prova, é uma expiação. Individualmente, para cada espírito que está vivendo essa situação está impactando de alguma forma. Está impactando no sentido de que muitos estão pensando sobre sua vida, sobre como estão levando as coisas do seu dia a dia, as suas relações com familiares, com amigos, com trabalho e tudo mais. Tem esse tipo de pessoa. Tem as pessoas que estão vivendo essa situação aflitas com a situação econômica, financeira, o que isso vai decorrer de impacto na sua vida. Tem aquelas pessoas que estão vivendo, propriamente dito, a questão do problema da saúde mesmo, né? Estão sendo impactadas por essa doença, que está mexendo com tudo, com preocupações. A gente sabe que tem muita gente desencarnando, mas tem muita gente, mais gente ainda, que está se recuperando desse vírus, que está sendo tratada. E essa doença está trazendo impactos na sua vida, né? De que muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser diferente. Isso a gente está falando de forma individual para cada um. E tem também o aspecto da sociedade como um todo, da humanidade como um todo, né? Nós estamos vivendo uma situação que está sendo provocada por um vírus que atinge a todas as classes sociais, né? Todas as pessoas são atingidas de uma forma ou de outra. É óbvio que, às vezes, quem é mais pobre, quem está numa situação de vulnerabilidade, acaba sofrendo um pouco mais, mas, de uma certa forma, atinge a todas as pessoas. Então, podemos dizer, né, Sr. Milton, que para algumas pessoas isso pode ser expiação, para algumas pessoas isso pode ser prova, mas o que nós sabemos seguramente é que essa situação que estamos vivendo vai levar todos nós a um novo, talvez, conceito. Não todos, mas a grande maioria das pessoas, né? E o que eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor aí, para a gente ir para os nossos 10 minutos finais aqui, diante desse cenário que nós estamos vivendo, Sr. Milton, diante da angústia que muitas pessoas passam, ansiedade, medo, insegurança, nós sabemos que a doutrina espírita nos oferece muitos recursos para podermos passar por essa situação e aproveitarmos essa oportunidade que estamos recebendo. O que o senhor diria com relação a isso, sobre o que a doutrina espírita pode nos oferecer a nós espíritas para superarmos Cláudio, esse momento? antes de chegar nessa parte que eu quero realmente terminar abordando esse assunto, eu quero voltar e falar de provas e expiações. Sim, sim. Porque para responder, eu preciso saber o que são provas, o que são expiações. Ótimo, E a maioria dos espíritas leem, mas não sabem. Não então vamos lá, sabem, podemos falar tá sim, bem? então, Sr. Milton, Olha, vamos lá. provas, segundo o Espiritismo, provas é o arbítrio do espírito, isto é, segundo a sua vontade, a sua escolha. Todos os espíritos, antes de encarnar, escolhem as suas provas. As suas provas. É a escolha do espírito. Não é Deus que estabelece quais são as provas nossas, não. Nem Jesus, nem os nossos protetores espirituais. É cada espírito, a seu arbítrio, escolhe as provas que quer passar. E expiação é um termo católico. E no catolicismo tem uma conotação, um significado de punição, penalidade, de castigo de Deus. Mas no Espiritismo não existe castigo, nem punição, nem penalidade. Então, no Espiritismo, porque essa terminologia foi apresentada por ocasião do aparecimento da doutrina espírita, e esses espíritos, por certo, tiveram alguma dificuldade na linguagem para apresentar. No Espiritismo, expiação significa consequência, efeitos de provas de causas anteriormente produzidas pelos espíritos. Então, aquilo que nós fizemos no passado também conta
conta no que estamos fazendo no presente. É assim que se explica provas e expiações. E o que é importante a gente lembrar, né, seu Milton, aí nós estamos falando de duas coisas distintas, mas a mesma situação que todos nós estamos vivendo, que é, estamos vivendo uma pandemia. A pandemia ela é comum a todos nós, mas para cada espírito, para alguns podem ser provas e para outros podem ser expiações. E pode ser as duas coisas. Ou pode ser as duas coisas. As duas coisas. Então, eu entendo. E isso é importante a gente ressaltar, né, senhor Milton? Porque às vezes vem essas teorias, a humanidade está sendo castigada por Isso é determinadas... fantasia. Isso, então, e é importante a gente Isso é dizer que isso fantasia. não faz sentido algum, até porque Não, cada um, né? não passa pela razão, isso não passa pela Isso, então, razão. é importante as pessoas, principalmente nós que somos espíritas, sabemos das consequências das leis naturais, que estamos todos envolvidos nela, de que para cada indivíduo, para cada espírito, essa situação tem uma representatividade na sua escala evolutiva, né, senhor Milton? É importante a gente deixar isso mesmo, claro, exatamente, né? Exatamente. Né? É assim que o Espiritismo explica. Isso. Agora, como a doutrina espírita é uma doutrina de informação, esclarecimento e também consolação, é consoladora, o que nós aprendemos no Espiritismo traz um conforto de ordem espiritual muito grande para todos nós. Por isso que eu falei no início que o espírita não pode alegar ignorância, porque com esse conhecimento nós podemos nos confortar e podemos levar palavras que se apresentam como verdadeiros lenitivos para as pessoas que estão passando por esses momentos dolorosos. E isso é o nosso papel. É assim que nós podemos contribuir com as pessoas que estão realmente numa circunstância quase que de desespero, confinadas e vendo, inclusive, a desencarnação de seus parentes, seus amigos, seus familiares. A morte, ela não existe para quem vai. A morte existe para quem fica. Porque quem fica que pensa na morte. Porque quem sai do corpo realmente se liberta de uma condição existencial. Isso o Espiritismo explica muito bem, e se lerem o Livro dos Espíritos, eu sempre sugiro a leitura do Livro dos Espíritos, paralelamente à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho vai levar realmente a pessoa a uma situação de reflexão, de ânimo, de propósito de vida, vai levantar realmente as condições morais da pessoa. Então é preciso que nós entendamos que isso e também é um momento passageiro, porque sabem, meus amigos, o que é que vai acontecer daqui a algum tempo? Nós sairmos do corpo, ficarmos durante um certo período em estado de erraticidade e imediatamente voltarmos outra vez em uma nova encarnação. Olha que coisa fantástica, fantástica. Então, não precisamos ficar desesperados. O que precisamos é conhecer a mecânica de procedimento, como isso acontece sem distúrbio das leis naturais. Eu li o nome das leis naturais aqui, falei da lei de adoração, de trabalho e tudo mais, são 10. Exatamente porque são elas que nos colocam numa condição melhor, eticamente, moralmente melhor, para nós vivermos aqui, existirmos e vivermos melhor e começarmos a aprender. Porque, meus amigos, o Cláudio Luquezano, o apresentador nosso, falou agora há pouco, falou a respeito da nossa condição e das razões por que passam os espíritos individualmente e coletivamente por esse processo. Agora eu quero terminar dizendo o seguinte: nós somos ainda muito agarrados às coisas da vida material. Entendem o que significa isso? Nós aprendemos a trabalhar para consumir. E não é isso o significado do trabalho. Nós temos que ter uma outra ideia, fazer uma outra reflexão a respeito da atuação do homem. Nós não trabalhamos para ganhar o pão diariamente. Não é isso, não. A consequência, o salário,
é consequência do trabalho. E isso nós teremos até, eu gostaria, depois que nós sairmos desse período, eu quero fazer uma palestra lá no CEAL a respeito desse assunto ligado com o trabalho, o salário, a jornada de trabalho, o salário e a vida. Porque se nós não tivermos essa noção, nós vamos continuar sofrendo, agarrados às coisas do mundo material. Nós empilhamos em casa muita coisa que nós não precisamos. Nós não vamos usar tanta coisa que nós compramos. Então, isso traz dificuldade para as pessoas compreenderem um momento como esse. Seria um momento, a humanidade passa, agora, terminando, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou por que é que nós passamos por esses períodos terríveis da humanidade, os espíritos superiores respondem, porque a humanidade precisa aprender lições que ainda não aprendeu. E é preciso aprender, desenvolver melhor a inteligência, a ciência, a tecnologia, mas tudo ajustado a propósitos. Por exemplo, as pessoas mais antigas, mais velhas, os idosos, por exemplo, ficam diante do computador, eles ficam apavorados, porque realmente é um novo momento da história da nossa realidade. E não é assim. Nós precisamos aprender com vagar. Jesus foi sábio e apresentou esta teoria sobre a vida. Viver com paciência, com tolerância e com indulgência. Isso. E que esse momento possa realmente nos proporcionar esse entendimento, né, Sr. Milton? Porque, como o senhor mesmo disse, a gente estávamos vivendo numa situação de que estávamos assim cientes de que poderíamos tudo, que a tecnologia seria capaz de nos proporcionar tudo que a gente quisesse, que não seríamos atingidos por absolutamente nada, que as buscas financeiras, econômicas, de conquistas, eram as coisas mais importantes. E hoje, diante do que a gente está percebendo, a gente percebe que a gente nem tem tecnologia tão avançada assim que nos permita encontrar uma cura repentina para um problema de saúde que nós estamos atravessando, e como também essa busca ensandecida aí pelas conquistas materiais, nesse momento não está nos levando absolutamente a lugar algum, né? E essa relação nossa com o trabalho, né, Sr. Milton? O que é trabalho, né? Será que os gregos, outro dia eu estava vendo que os gregos, eles tinham outro conceito em relação ao trabalho, e quando eles, na sociedade, quando eles conversavam, quando tinha alguém que trabalhava, falava, e o fulano faz o quê? Ah, coitado, ele trabalha, né? Porque tinha aquela conotação de que ele estava exercendo uma atividade única, exclusivamente, para cumprir com o seu tempo, entendeu? Então, é isso mesmo. Então talvez nós tenhamos que voltar os nossos pensamentos para o que realmente gostaríamos de fazer verdadeiramente, né? E quando a gente consegue isso, teremos um mundo com pessoas mais felizes, né? Mais vivendo a vida com mais prazer. Então acho que isso tudo vai acabar nos levando para um mundo melhor, né, Sr. Milton? E estaremos no caminho dele. Aqueles que aprenderam a lição vão viver melhor. Agora, aqueles que não aprenderam vão continuar. Ainda vão ter... Muitas oportunidades virão, né, Sr. Milton? É assim que funciona. Então tá Isso bom. mesmo. Sr. Milton, então vamos encerrar. Eu agradeço mais uma vez a sua paciência, a sua compreensão de estar conosco. Eu vou fazer uma prece de encerramento antes de nos despedirmos, tá bom? Muito obrigado. Então vamos mais uma vez agradecer aos nossos amigos espirituais, a Jesus nosso Mestre, por mais esse momento de reflexão que fizemos aqui nesta tarde, pedindo o auxílio dos bons espíritos que possam envolver a todos nós que aqui estamos, a mim, ao seu Milton, a você que nos assiste nesse momento, a todas as pessoas que, como nós aqui encarnadas, estão passando por esse momento, que todos possam ser auxiliados e amparados, intuídos pelos seus amigos espirituais, pelos seus espíritos protetores, que possamos abrir os nossos pensamentos para que possamos receber essa ajuda, esses bons fluidos,
e que esses bons fluidos possam nos fortalecer, nos dando a confiança que precisamos para encarar esses desafios e passar por eles da melhor maneira possível. Pedindo também auxílio a todos esses profissionais da saúde e a todos os outros profissionais envolvidos direta e indiretamente nessa atual situação que enfrentamos. Que esses profissionais, que esses espíritos também sejam amparados e acolhidos, na certeza de que superaremos mais esse momento. Obrigado, Jesus Mestre amado. Obrigado, queridos amigos espirituais. Seu Milton, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, obrigado. E vamos, quem sabe, falar novamente, né? Talvez aqui por vídeo, e seguramente quando passarmos por isso, o senhor vai estar convidado para fazermos uma palestra lá no CEAL e podemos, quem sabe, nos abraçar, né, seu Milton? Isso mesmo, muito obrigado e um abraço a todos também. Obrigado, seu Milton, um abraço.